Hello guys, how are you? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos de novo, né? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, depois de termos descansado um pouquinho depois das férias, né? Espero que tenham aproveitado bastante, espero que tenham descansado um bocado, porque, né, precisamos seguir em frente aí. Então, vamos embora. Essa vai ser a nossa aula do volume 3 do PET, na semana 1 do terceiro ano do ensino médio, tá certo? Eu sou o professor Ravi e nessa aula nós vamos falar sobre compreensão textual e escrita, tá certo? Como sempre, né, que vocês já estão acostumados, eu vou dar um tempinho aí para vocês deixar o seu curtir no nosso vídeo aqui e se inscrever no nosso canal também, tá certo? Que aí você fica por dentro de todas as nossas novidades aqui. Então, te encontro já já. See you! Hello again! E aí, pessoal, vamos lá então. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão de reconhecer as características básicas da descrição. Nessa semana, você identifica quais são as características do gênero textual propaganda. E os conceitos básicos serão apresentados ao longo das atividades. Vamos lá então? Na primeira atividade, foi dada ali uma imagem de uma propaganda e está perguntando o seguinte: Propagandas are messages intended to persuade readers to accept ideas or to behave in a certain way. What is the purpose of the two propaganda campaigns? E aí, pessoal, nós temos um problema. Porque ele está perguntando qual que é o objetivo das duas imagens de propaganda. Mas ou o meu pet veio com defeito, ou temos um probleminha aí. Porque ele só apresentou uma imagem. Então é provável que vocês também só tenham uma imagem aí nesse exercício para vocês. Como não tinha outra, eu vou estar usando essa daqui mesmo, tá certo? Então vamos lá, né? Então, tá perguntando o seguinte. Tá falando e perguntando o seguinte. As propagandas são mensagens com a intenção de persuadir, né, convencer o leitor a aceitar ideias ou se comportar de um certo modo. Qual o propósito das duas campanhas de propaganda, no caso, a seguir, né? E aí nós tínhamos essa imagem aí e estava faltando a segunda. No caso essa, dando uma olhadinha, porque meio que não ficou muito específico, não. Mas se você olhar, tem uns detalhezinhos ali do Lego, tem, né, um balão, e tá falando Hop on, this ride goes to Utopia. E é tipo, sobe aí, essa viagem vai pra Utopia, que no caso Utopia é uma coisa muito boa que é meio inalcançável, sabe? Você querer uma coisa boa demais e que infelizmente não dá para você alcançar assim, pelo menos não tão fácil. E aí, por causa ali dos brinquedos, você consegue ter uma noçãozinha ali de que está falando sobre Children's Day, certo? Dia das Crianças. Então, essa aqui ficou a minha sugestão de resposta, ó. The purpose of the image is to invite children to play and have fun on Children's Day. We can realize that because the balloon is made out of Lego pieces and it gives an idea of using our imagination to have fun. Então, o propósito da imagem é nos convidar, no caso, convidar crianças para brincar e se divertir no Dia das Crianças. Nós podemos perceber isso porque o balão é feito de peças de Lego e dá a ideia e as frases ali, né? This ride goes to Utopia, dá a ideia de nós usarmos a nossa imaginação para nos divertir, para, né, para brincar, etc. Que é o que a gente acaba fazendo quando é criança. Tá certo? Então, na próxima, ficou assim. Which of these characteristics of propaganda campaigns can you find in those examples? Então, tá pedindo na 2 para você marcar ali quais são as características que aparecem naquela propaganda. Ele queria que fossem nas duas propagandas, mas infelizmente não deram as duas propagandas, né? Então nós vamos ter que usar só aquela primeira mesmo. Então, ó, na letra A, tá falando o seguinte: a specific group's agenda is represented. Na B, the central message is highlighted. C, emotions and feelings are evoked.
D. Use of statements. E. Use of imperative. F. Strategic use of color. G. Images cause impact. E H. Use of short sentences. Então, eu vou colocar só o que tem e o que não tem. Então, tipo, aquele meu yes e o no que eu vou colocar, significa que aparece e que não aparece. Então, ficou assim, ó. Um grupo específico é representado ali naquela imagem. Então, sim, porque, tipo, se é o Dia das Crianças, não vai estar convidando um adulto, por exemplo, certo? Então, um grupo específico é representado. Na B, a imagem central, a mensagem central está destacada. Sim, né? Tá chamando a gente lá para ir lá brincar. Então, sim. Emoções e sentimentos são evocados, no caso ali, eles são destacados. A imagem quer chamar a gente para sentir algum tipo de emoção ou algo assim, sabe? Para deixar a gente emocionado. E não tem isso não. Na D, use of statements, uso de frases, né? Então tem o uso de imperativo. Imperativo é quando você dá uma ordem ou faz um pedido, certo? Então ele está falando hop on, tipo sobe aí. Então tem imperativo. E uso estratégico de cores, no caso lá nos Legos, se você vai lá, tá coloridinho por algum motivo. E no caso é para chamar atenção. A imagem causa um impacto e não necessariamente, né? Causaria impacto se estivesse falando sobre, sei lá, fome, e tivesse, né, alguma pessoa que passa uma necessidade maior, ou violência, e mostrasse realmente uma cena violenta e aí ia causar um impacto. Lá, né? E, no último, o uso de frases curtas. E sim, tem tanto o hiperativo quanto uma frasinha curtinha no finalzinho. Beleza? Então, vamos adiante. Atividade número 3 agora. Nessa, tá mostrando uma outra propaganda de um outro tipo. Então, ó, tá falando o seguinte no enunciado. Another way of conveying a message in a clear and compelling way is by using infographics. Which of the following characteristics can you find in this section of an infographic? Tá, essa daqui já é um pouquinho mais complicado. Porque, né, tipo assim, complicado no sentido de você ter mais coisa para ver, você precisar ler mais coisa, entender sobre o que está mostrando ali. E eu vou estar explicando para vocês, ó. Tá falando. Um outro jeito de você transmitir a mensagem de um jeito claro e convincente é usar um infográfico, no caso, essa imagem que a gente tem aqui do lado. Do que tenha características, e está perguntando depois. Quais características você consegue encontrar nessa seção do infográfico? E aí tem todas as características aqui embaixo. É a mesma que a gente fez ali na 2. Então, ó, eu vou traduzir primeiro o que está falando ali no gráfico para vocês não ficarem perdidos aí, ó. Então, slow versus fast fashion. Para explicar primeiro o que é slow e o que é fast fashion, para vocês, né, saberem do que a gente está falando. O slow fashion é quando você usa menos roupa. Como assim? Você fabrica menos roupa, você gasta menos roupa, você usa roupas mais que se encaixam melhor num dia a dia, sabe? E assim você precisa de menos quantidade de peças. Enquanto o fast fashion é você fazer um monte de roupa que não tem exatamente uma qualidade legal e muito específica, sabe? É aquele usou, jogou fora. Só que aí, né, temos que levar em consideração tudo que isso envolve. Por exemplo, o dano ao meio ambiente, a quantidade de roupa que é criada, o trabalho que é necessário para fazer esse monte de coisa, né? O trabalho, o dinheiro, tudo isso está envolvido aquilo ali. Então, embaixo nós temos ali quality versus quantity versus cost. No caso, qualidade contra a quantidade contra o custo. E aí eu imagino que esteja pequeno ali para vocês verem, então eu vou estar lendo aqui, né? Eu vou pedir para vocês acompanharem no pad de vocês para a gente conseguir ler junto, ó. Embaixo ali, ó. Slow fashion delivers high quality apparel at a fair cost. E do lado, fast fashion delivers low cost apparel expeditiously. Então, o slow fashion, ele entrega uma qualidade maior do produto,
mas o custo é justo, né? Provavelmente um custo maior. Enquanto o fast fashion entrega uma coisa mais barata, né? Com um custo menor, mas ele é mais, tipo assim, usou, acabou, sabe? Tem uma qualidade menor. Embaixo tá assim. By sacrificing high volume, turnover, slow fashion delivers quality goods and upholds ethical manufacturing standards with a reduced environmental impact. Do outro lado, fast fashion outcompetes the rest of the fashion industry by pushing its manufacturing standards beyond the boundaries of sustainable and ethical norms. Então, traduzindo, ao sacrificar uma grande quantidade de produto, o slow fashion entrega produtos de qualidade e ainda mantém a produção, um padrão de produção e um impacto menor no ambiente. Enquanto que o fast fashion, lembrando que o slow é lento, né, e fast é rápido, então você tem uma noção aí de que o slow fashion é aquele que é mais detalhado, enquanto o fast fashion é rapidão. Então, o fast fashion, ele meio que passa por cima do resto da indústria fashion, de moda, e ele passa, né, ele faz de sons, acho que todo mundo vai entender, sobre os princípios ali, né, o padrão das éticas de trabalho, de sustentabilidade, né, não tá nem aí se vai estar afetando o ambiente ou só vão fazer roupa, é isso, certo? E aí, o gráfico tá falando sobre isso, e aí na nossa atividade, está perguntando quais as características estão aqui nesse gráfico. Então, eu vou estar lendo e traduzindo para vocês, como sempre. Então, ó, na letra A, tá put together lots of data, que é coloca junto um monte de informação. E, tecnicamente, não. É uma informação necessária ali para você conseguir sequer compreender o gráfico. Na B, focus on relevant information. Então, ele foca só em informação relevante. Sim, ele não está desviando do assunto em momento nenhum. Ele só está dando informação válida pro conteúdo ali da imagem. Na C, presents data visually. Apresenta a informação visualmente? Sim, né? Tem o desenho ali, tem mostrando o que junta. Na D, incorporates branding. Ele mostra alguma marca? Não, ele não mostra nenhuma marca. Conveys intending meaning clearly. Ele apresenta uma ideia clara, de maneira clara. E sim, tipo assim, ele está informando só, né? Ele não está falando, ó, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Ele está dando os fatos. E ele faz isso de forma clara? Sim. Cites data sources. Ele cita, ele mostra quais são as fontes dessa informação. E aí não, ele não mostra a fonte de data, são só conceitos, né? Na G, offers reliable information, e ele oferece uma informação confiável. Então, nessa parte fica um pouco mais complicado, porque para você oferecer uma informação confiável, você precisa ter uma fonte, você precisa tirar aquilo ali de algum lugar, por mais óbvio que seja. Se falar assim, o céu é azul, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe, mas você precisa me provar aquilo com algum estudo científico. E como ele não coloca nenhuma fonte, nenhum site, nenhum de acordo com tal coisa, não é uma informação confiável, apesar de parecer que seja. E na H tá falando assim, is adequately promotional, e é adequadamente promocional. E tecnicamente não. Se ele tivesse um contexto, ele falando, tipo, na loja e falava, aqui a gente produz só slow fashion, porque ele beneficia o ambiente, porque ele é mais bem feito, porque é mais cuidado que a gente toma com as peças, e aí tivesse isso lá, seria promocional. Mas como não temos um contexto específico, nós vamos ter que colocar aqui que não é uma promoção, é só um informativo. Ok? Vamos para 4. Infographics may share some features with propaganda campaigns. Which characteristics in activity 2 would you say these
infographic section presents. E aí, ó, os infográficos podem compartilhar algumas características com as campanhas de propaganda. Quais características na atividade 2 você diria que esse infográfico apresenta? Então, nós vamos pegar aqueles conceitos lá da questão número 2 para jogar aqui. Então, ficou assim, ó. Strategic use of color, use of short sentences e use of statements, que vai ser o uso estratégico de cor, né? Que se você olhar lá no gráfico, ele está mostrando o que liga no que com as cores. O uso de frases curtas e o uso de afirmativas, né? Ele está afirmando que aquilo ali acontece, que é daquele jeito, etc e tal. Beleza? Vamos para a quinta e última. The article on slow fashion suggests we create a capsule wardrobe, a collection of a few essential items of clothing that don't go out of fashion, such as skirts, trousers, and coats, which can then be augmented with seasonal pieces. With a classmate, think of your wardrobes and decide on 3 changes you could make to follow this concept. Então tá falando o seguinte, o artigo lá no Slow Fashion, sobre o Slow Fashion, sugere que nós criemos um Capsule Wardrobe, que no caso seria nós montarmos o nosso guarda-roupa de uma forma com que nós não precisemos de tantas peças assim, certo? Nós íamos ter lá algumas peças essenciais que não iam sair de moda, vamos dizer assim, tipo saias, calças, blusas de frio, e que podem ser melhoradas, assim, dizendo, né, aumentadas com peças da temporada. No caso, temporada não. Eu sempre troco season por causa da temporada. Dependendo da estação. E sim, você vai pensar em 3 passos, 3 coisas que você poderia fazer para melhorar o seu guarda-roupa pensando nessa questão. Então, ele dá alguns passos ali para começar, né? Ele começa com I could keep my, que é tipo, eu poderia manter o meu, né? E você vai completar aquelas frases ali. Eu acabei completando assim, ó. I could keep my clothes in one place, so I could always know what I can wear, even without too many pieces. Então, eu poderia manter as minhas roupas só em um lugar, e então eu poderia sempre saber o que eu posso usar, mesmo sem muitas peças, sem ter peças demais, né? Então ali, vendo tudo, já consigo diminuir a quantidade de peças de roupa que eu vou manter na minha casa, ou mesmo que eu vou comprar. Na segunda, I might need to buy some neutral clothes so that I can wear more often in different environments. Talvez eu precise comprar algumas roupas neutras para que eu possa vestir mais frequentemente em ambientes diferentes. E na última, I should give away my unused clothes and the ones I can't wear anymore. Eu deveria doar as roupas que eu não uso e aquelas que eu não consigo mais vestir. Beleza? Restando assim só aquelas que eu vou realmente usar e que vão ser úteis ali para mim. Assim também eu evito de gastar mais e comprar mais e gerar mais coisa a respeito disso. Beleza, pessoal? Show de bola? Terminamos aqui então. Essa foi a nossa última. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido tudinho aí. Aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço, até a próxima. See you!